Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu abraço, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que está sempre assistindo o nosso programa pela televisão e também pela internet. Você tem um compromisso comigo. Avise o seu colega, o seu vizinho, o seu patrão, a sua patroa, para ligar também a televisão e assistir o nosso programa. O programa Jesus Te Ama, programa da SEADEB. A SEADEB é Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Deus continue, meu irmão, te abençoando e abençoando a você também, minha irmã. Visite uma das nossas igrejas. Nós temos igrejas em todos os municípios do nosso estado e temos também igrejas aqui na nossa capital, vários campos que temos também vários pastores dirigindo essas igrejas. Em Águas Claras, nós temos o pastor Luiz Lázaro. Visite a Igreja Assembleia de Deus em Águas Claras, pastoreada pelo pastor Luiz Lázaro. Em Alto da Terezinha, nós temos lá o pastor Heber. Em Boca do Rio, nós temos o pastor Edivaldo Freires. Temos também em Brotas o pastor Joel Santos da Conceição. Em Capelinha, o pastor Romeu de Oliveira. Em Gomadeira, nós temos o pastor Flávio Bulhosa. Visite a igreja também, aí com Flávio Bulhosa. Em Fonte do Capim, nós temos o pastor José Rodrigues. Meu abraço para todos os irmãos que estão aqui assistindo o programa também na nossa capital, em todo o Recôncavo. Meu abraço aí para os irmãos em Camaçari, igreja que Deus nos deu a oportunidade, e também a SEADEB de pastorear. Mas nós temos vários irmãos também que estão ligados, assistindo esse programa, aí na cidade de Jacobina. Meu abraço aí para o pastor Marinaldo e todos os irmãos de Jacobina. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você pode também participar desse programa. Ligue para a gente de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, para o 071-3503-8383. Você pode participar mandando também um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programajesusteama@seadeb.com.br. Mande um e-mail para a gente e você pode mandar também a sua contribuição financeira, que é muito importante para esse programa. É um programa que se preocupa em transmitir a palavra de Deus para os irmãos, os amigos e também, é claro, principalmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. No programa de hoje estaremos apresentando, aí agora é interessante, a gente está sempre em todas as cidades, ou em quase todas as cidades, participando de festa, de aniversário dos pastores. E no programa de hoje, nós vamos apresentar um pouco do que aconteceu no meu aniversário na cidade e na Igreja Assembleia de Deus, em Camaçari. Também estaremos apresentando a festa em comemoração ao 3º ano de emancipação da Igreja Assembleia de Deus no Campo de Brotas, principalmente lá na Igreja Assembleia de Deus em Cosme de Farias, que é pastoreada pelo pastor Joel Conceição. Vamos então para Camaçari. Camaçari, Deus continue abençoando essa igreja, o pessoal aí, todo o pessoal de Camaçari e também os pastores de nosso estado. Muitos pastores vieram participar do nosso aniversário. Deus continue abençoando a todos. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, porque Ele fez. Ele faz, porque Ele fez, faz. Cantai ao
ao Senhor, Cantai ao Senhor. E nesse dia que o Senhor nos concedeu, este povo aqui presente deseja homenagear o nosso querido pastor, reconhecendo os serviços prestados a esta igreja em especial, os quais tem realizado com muita dedicação e apreço. E não só a igreja de Camaçari se regozija, mas também toda a Bahia, agradecendo primeiramente a Deus e a você, pastor Valdomiro. Uma folha de papel, um lápis para rabiscar. Eu vou fazer um desenho, tão bonito vai ficar. Em todo tempo, sejam alvos dos teus vestígios, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Mas eu gostaria de tão somente agradecer a Deus pela vida dele e agradecer por tudo. E só uma coisa que eu gostaria de falar hoje. Eu me emocionei muito esse mês, porque eu estava em casa e nós estávamos conversando algo, e o Gustavo olhou para a gente e disse bem assim: meu pai é igual Noé, minha mãe. E ele quis dizer com isso que ele é um exemplo em tudo. Apenas dizer para ele que eu amo e que ele é um exemplo na minha vida, não só para mim, mas também como para o meu filho. E é um pai herói que eu tenho. Eu te amo, parabéns. Eu quero parabenizar a igreja de Camaçari, porque eu estava conversando aqui com o pastor de Candeias, e ele disse aqui: nós devemos muito a esta igreja, porque a maior parte do tempo o pastor Valdomiro é solicitado pela convenção. Às vezes, um culto na semana ele dirige aqui, participa aqui. Parabéns para vocês pela compreensão, pelo apoio que tem dado ao seu pastor. Que Deus continue abençoando essa igreja. Grande festa, só Deus para recompensar a igreja em Camaçari, aos pastores. Nós não merecemos. Tudo isso é bondade de Deus e dos irmãos. Deus continue abençoando a vocês. Vamos então agora para a festa em Cosme de Farias. Grande festa, bonita festa, e Deus operou de forma maravilhosa. De pé, a igreja vai permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. E a igreja de pé, é o mundo insistindo e a igreja de pé, é o mundo oprimindo e a igreja de pé, de pé, de pé, a igreja vai permanecer de pé. E hoje nós estamos comemorando esse terceiro ano de vitória que o Senhor tem nos concedido. Não foi fácil, foi muito difícil, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, parabéns, pastor Valdomiro, e muito obrigado pela confiança em nos indicar para presidir este campo. Queridos, ainda aproveitando os obreiros em pé, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé também, por favor. O pastor Valdomiro, ele no dia 5 de julho, ele completou mais um ano de existência. E ontem a igreja de Camaçari comemorou o seu aniversário, e nós estivemos ali e ficamos quietos e não entregamos o presente que o campo aqui mandou para o pastor. Diz, ele vai lá amanhã, nós vamos entregar, né, diante da igreja, e a igreja vai ter a oportunidade de cantar o parabéns também para o seu pastor. Amém?
Está aqui, pastor, essa singela lembrança em nome do Campo de Brotas, viu? Deus abençoe, parabéns. 3 anos de emancipação aí da igreja em Cosme de Farias. Deus está abençoando, como você pode ver aí, o que Deus tem feito naquela igreja. Deus continue abençoando os irmãos. E agora, com o comentário, o doutor Kleber Couto. Olá, meus amigos. Eu gostaria que você tomasse muito cuidado, prestasse muita atenção com as informações que você consome diariamente pelos diversos meios de comunicação. O que nós estamos percebendo é uma tendência à manipulação de dados e informações que podem prejudicar os nossos conceitos. Isso tem acontecido diariamente e principalmente em relação à comunidade evangélica, aos valores evangélicos. A imprensa brasileira tomou como pauta das suas notícias o desejo implacável de se voltar contra os evangélicos, contra a comunidade cristã, contra os valores da nossa fé de uma forma contundente. Nós assistimos diariamente nos noticiários e principalmente nas novelas brasileiras uma tendência a denegrir, a afetar a imagem de toda a comunidade cristã no Brasil. Nossas manifestações populares são costumeiramente cerceadas, boicotadas, as nossas informações são pervertidas e qualquer trabalho social que nós realizamos simplesmente é deturpado por essa mídia, por essa imprensa comprometida com outros valores que não os nossos valores. Você pode ter percebido que os cristãos, eles são sempre tratados da mesma maneira pela imprensa. Nós somos pintados pela mídia como um povo ignorante, um povo reacionário, um povo retrógrado, um povo que não sabe lidar com as diferenças e as diversidades. Eu gostaria que esses repórteres, que essa mídia comprometida com valores pervertidos, tivesse o cuidado, que pudessem aplicar na prática aquilo que aprenderam nos bancos da Faculdade de Comunicação. Lá, eles foram ensinados que a notícia tem 2 lados. A notícia sempre tem 2 lados. Eles precisariam ir às igrejas evangélicas, entrevistar os membros dessas igrejas, entrevistar aqueles que aceitaram uma nova fé e perceber a capacidade de transformação que a palavra de Deus é capaz de proporcionar. Dentro das comunidades evangélicas, você vê famílias abençoadas, você vê valores restaurados, você vê pessoas felizes porque se inseriram novamente na sociedade. E simplesmente esses repórteres não se dão ao cuidado de fazer uma investigação sobre uma comunidade que hoje permeia 25% a 30% da comunidade brasileira. Eles não sabem o nosso grau de instrução, eles não sabem como nós pensamos, como nós nos comportamos, simplesmente de forma deliberada e indutora nos destroem diante do resto da comunidade brasileira. Eu quero que você tenha cuidado com as informações, que você filtre aquilo que você assiste, que você lê, que você recebe como notícia, porque eu tenho visto, infelizmente, até muitos filhos de evangélicos, muitos crentes reproduzir uma mentira que reiteradamente é repetida pela mídia brasileira. Tome muito cuidado com a informação, porque nós não somos aquilo que a mídia pinta. Ser cristão é ser um povo especial, zeloso e de boas obras. Que Deus nos abençoe. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez tratando de uma notícia do seu importante interesse. Vamos ler a palavra de Deus no livro de São Mateus, no capítulo 18, versículo 1 até o versículo de número 4. Está escrito assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo:
quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, após no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Meus amados irmãos e meus amados amigos, estamos vivendo, acredito, os últimos dias da igreja aqui na terra. Observando tudo o que está acontecendo, a gente vê que Jesus Cristo não demora a voltar. E meus amados irmãos e meus amados amigos, sempre falo que o nosso objetivo maior é ir morar no céu. E é assim também que o próprio Jesus Cristo aconselha, quando ele diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que nós precisamos, o que vestir, o que comer, a casa para morar, ele vai nos acrescentar se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então me preocupa em estar sempre falando da necessidade do homem e a mulher estarem preparados para ir morar no céu. Porque, meus amados irmãos e meus amados amigos, olhando para a Bíblia Sagrada, a gente vê que só existe duas alternativas para o homem depois da morte: céu ou inferno. E a morte é a recompensa pelo pecado que o homem praticou. O homem desobedeceu a Deus. E a partir dessa desobediência a Deus, infelizmente, por o homem ter dado espaço ao inimigo das nossas almas, o inimigo tem colocado todo tipo de maldade no coração do ser humano. E aí, para alcançarmos a salvação, para irmos morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é preciso, primeiro, reconhecer que é um pecador, que precisa do perdão de Jesus Cristo e andar com Ele. Mas andar com Jesus Cristo, meus amados irmãos e meus amados amigos, olhando para a natureza do homem, não é muito fácil. Se torna fácil ou possível quando o homem entrega totalmente a sua vida para Deus. E quando ele entrega totalmente a sua vida para Deus, se cumpre o que Jesus Cristo diz nesses versículos que acabamos de ler aos seus discípulos. Quando eu falei da dificuldade do ser humano aqui na terra em andar com Deus, vamos observar a pergunta dos discípulos de Jesus. Eles queriam saber quem seria o maior no reino dos céus. Infelizmente, é o que nós estamos vendo e vivendo nos últimos dias. As pessoas vivem correndo e buscando ser o melhor ou ser o maior. As pessoas vivem de todas as formas buscando a estar na frente, a aparecer. E é interessante que a Bíblia Sagrada nos mostra que aqueles que se entregam para Deus, aqueles que se dedicam a servir a Deus, eles estão se colocando à disposição de Deus para servir os homens, para servir as pessoas. E quem é servo não é o maior. É interessante observarmos esse fato. Enquanto as pessoas correm
a busca de ser o melhor, ou para ser o melhor, ou para ser o maior, elas vão sofrendo e fazendo também outras pessoas sofrerem. Mas quando o homem se coloca nas mãos de Deus para servir ao Senhor, ele pode ocupar lugar de destaque, mas ele vai se sentir feliz, porque ele vai também transmitir felicidade para aqueles que servem a Deus e para aqueles que adoram a Deus. E aí, meus amados irmãos e meus amados amigos, é bom observar quando nós falamos que aqueles que se dedicam a servir a Deus, eles se sentem felizes e trazem felicidade para outras pessoas. Nós temos também acompanhado na própria história bíblica que aqueles que servem a Deus, aqueles que trazem a felicidade para outras pessoas como servo de Deus, às vezes também são alvos de ataques e de sofrimentos. Olhando para o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para trazer perdão. Jesus Cristo veio ao mundo para trazer a salvação. Jesus Cristo veio ao mundo para trazer a paz. Mas foi crucificado. Sofreu. E você, meu irmão, minha irmã, que está servindo a Deus, que está fazendo a vontade de Deus, com o objetivo de ir morar no céu. Eu tenho certeza que você está bem, você está feliz e está fazendo com que outras pessoas também alcancem essa felicidade que você tem, porque você tem a convicção de que vai morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem se colocado não na condição desses discípulos de Jesus que queriam saber qual era o maior. Porque aquele que está feliz é porque é servo. E a Bíblia nos mostra que aquilo que nós queremos que os homens façam para conosco, nós precisamos fazer para com eles. Então, se eu quero que alguém faça algo de bom para comigo, eu devo fazer para com ele. Ou mesmo até que ele não faça para comigo, mas eu devo estar sempre fazendo, porque a Bíblia Sagrada também nos ensina a pagar o mal com o bem. E quem se coloca como servo de Deus está disposto a fazer sempre o bem às demais pessoas. E Jesus Cristo, então, chama a atenção dos seus discípulos, trazendo uma criança e colocando no meio deles. E dá o exemplo da criança. E diz, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Me chama a atenção que Jesus Cristo, antes de dizer a eles que eles precisavam ser igual à criança, e vocês sabem que a criança, não existe maldade em uma criança. A criança, às vezes, até é corrigida pelo pai ou pela mãe, mas logo o lugar que ela encontra para estar tranquila é o colo, é os braços do pai ou da mãe. Então não existe maldade na criança. E Jesus Cristo, antes de dizer a eles que eles precisavam se tornar como aquela criança, ele diz o seguinte: vocês precisam se converter. Meu amado irmão, minha amada irmã, olha, me lembro do que Jesus Cristo disse também a Nicodemos. É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. É necessário, meu irmão e minha irmã, aquele que não tem andado com Deus, com humildade, com seriedade, é preciso também se converter. Jesus está voltando. Ele prometeu que vem nos tirar dessa terra. E ele vem tirar da terra aqueles que se converteram, aqueles que decidiram andar com ele.
com humildade, com santidade, porque ele vem buscar os fiéis da terra. Jesus, então, diz aos seus discípulos que eles precisavam se converter e se tornarem como uma criança. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Meus amados irmãos e meus amados amigos, Jesus Cristo está voltando. E como disse no início, tudo nos mostra por o que estamos vendo. Você observa o que estará acontecendo em todo o mundo. A sociedade, inclusive nesses últimos dias, se revoltando contra autoridades, contra governantes, se revoltando contra tudo e contra todos, buscando saciar as suas necessidades e que às vezes não tem conseguido. Meu amado irmão, minha amada irmã, a solução está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador. Aquele que se converte a Cristo e passa a viver para Deus e servindo as pessoas, está vivendo uma vida feliz, uma vida de paz, esperando a volta gloriosa de Jesus Cristo para ir morar no céu com Ele. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, Deus continue te abençoando, Deus continue nos abençoando e vamos continuar aguardando o momento glorioso da volta de Jesus Cristo para irmos morar no céu com Ele para sempre. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. E nesse momento, meu Deus, eu te apresento os nossos governantes, eu te apresento a população desse país e do mundo inteiro. Deus eterno, nós sabemos que todos os homens são limitados, mas tu, meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que manda a chuva sobre a terra, é o Deus que manda o sol, é o Deus que pode curar todo tipo de enfermidades, resolver todo tipo de problemas. Deus eterno, permaneça com a tua igreja, permaneça com o teu povo, permaneça também transformando aqueles que ainda não tiveram um encontro com teu Filho amado Jesus Cristo. Deus eterno, nos ajude em tudo, Senhor, pelo poder do teu nome. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus continue te abençoando. Peço que continue orando por nós. Continue também dando a sua colaboração para esse programa e você receberá a recompensa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a paz de Deus permaneça na sua vida, na sua casa e até o próximo programa, se Deus nos permitir.